porque essa aula eu vou dar um conteúdo novo, importantíssimo, que eu não vou repetir. Então, os alunos que chegarem atrasados ou que não assistirem essa aula, eu vou deixar ela gravada, vou salvar no computador, no YouTube e colocar o link no GR8. Então, você que está assistindo essa aula, você vai poder revisar ela depois. E quem não pôde estar aqui, quem chegou atrasado, vai poder assistir também, que eu vou colocar ela lá no GR8. Nós vamos falar agora de embriologia animal, um conteúdo importantíssimo para a gente entender a zoologia. O segundo semestre, nós vamos estudar a zoologia, que é a parte da biologia que estuda os animais, e vamos estudar a fisiologia, que é a parte da biologia que estuda os sistemas que compõem os animais. Então, essa aula de hoje é a primeira aula de conteúdo novo do terceiro bimestre. Então, você pode colocar no seu caderno. A data de hoje é 21/9/2020. Coloca aí, terceiro bimestre. A partir dessa aula de hoje, começamos o conteúdo de terceiro bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui uma tela. Aí eu vou explicar umas coisas. Peraí. Vocês estão vendo uma tela aí com Reino Animal e o Metazoa? Sim? Sim, senhora. Então, vamos lá. Pessoal, um ser, para ser considerado animal, eu vou revisar algumas coisas que eu expliquei lá no finalzinho do último semestre. Um ser, para ser considerado animal, ele precisa ser eucarionte, pluricelular e heterótrofo. Então, ele precisa ter as suas células com a membrana nuclear, que é a carioteca, separando os cromossomos do restante do citoplasma. Ele precisa ser formado por várias células, não existe animal unicelular, então ele tem que ser formado por várias células e ele tem que ser um ser heterótrofo, quer dizer que ele não é capaz de sintetizar o seu próprio alimento. Se a gente descobrir um ser novo e se ele tiver essas três características, ele vai ser colocado dentro do reino animal. Então, para ser animal tem que ser eucarionte, heterótrofo e pluri ou multicelular. Então, o reino Animalia, ele é também chamado de reino metazoa ou reino dos metazoários. É tudo a mesma coisa, é sinônimo. Então, nós vamos entender agora como é que o embriãozinho se desenvolve para depois a gente entender por que o animal adulto é como é. Porque o animal adulto, ele se torna o que se torna graças ao seu desenvolvimento embrionário. Então, eu vou falar agora de desenvolvimento embrionário. Presta atenção. Vou falar um pouco de nós. Nós somos animais do filo dos cordados. Temos uma notocorda, que é um bastão longo e flexível que sustenta o corpo do animal em pelo menos uma fase da sua vida. Nós, mamíferos, Homo sapiens, a nossa notocorda só existiu na vida intrauterina. Então, quando a gente estava lá na barriga da nossa mamãezinha, existia um bastãozinho que sustentava o nosso frágil corpinho. Esse bastão era a notocorda. Essa notocorda foi substituída dentro da barriga da mamãe pela coluna vertebral e pela medula espinhal. Existem cordados que vão ter a notocorda durante toda a vida. Nós não. Nós só tivemos a notocorda lá no início do desenvolvimento embrionário. Então, vou falar de nós representando todos os animais, que fica mais fácil. Quando acontece a fecundação é a fusão de gameta feminino mais gameta masculino. Gameta feminino é o óvulo, gameta masculino é o espermatozoide. Quando eles se fundem, isso é chamado de fecundação, é uma fusão de duas células gaméticas ou haploides. Então, nós tínhamos duas células com 23 cromossomos. Essas células se fundem e formam uma célula com 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Eram duas células haploides e quando elas se fundem, forma a primeira célula diploide, uma célula que tem os cromossomos aos pares.
46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Que aqui tá uma barulheira. Tá dando certo? Sim. Tá bom. Tá tranquilo. Que bom. Então, fecundou. Quando fecunda, forma os 43 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Essa célula diploide, ela quer formar um ser formado por trilhões de células também diploides. Então, essa célula vai começar a se dividir por divisões mitóticas. A mitose é quando uma célula mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos dela. A meiose é quando uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos dela. Então, meiose em nós acontece para formar os nossos gametas, que tem a metade do número de cromossomos. O resto é tudo mitose. Então, seu cabelo cresce por mitose, sua unha cresce por mitose, você cortou mitose, machucou mitose. Toda reposição celular no nosso corpo é mitose. Então, voltando lá à fecundação. Fecundou. Essa célula diploide quer formar um ser com trilhões de células também diploides. Então, essa célula vai se dividir por mitoses sucessivas, para formar o embrião. Então, existem algumas etapas importantes do embrião que eu quero que vocês saibam. Chega um momento que esse futuro embrião, ele é um bolinho de células. Esse bolinho de células lembra a frutinha amora. Como ele lembra a frutinha amora, ele é chamado de mórula. Então, quando nós saímos de sermos, nós fomos já uma única célula, vai dividindo, forma um bolinho de célula, um bolinho compacto de células, isso é a mórula. Só que a divisão não para. Nesse desenvolvimento surge uma cavidade dentro desse bolo de células. Elas vão se dividindo e surge ali uma cavidade, um oco, um espaço dentro do bolo de células. Quando existe esse espaço nesse embrião, ele é chamado de blástula. Aí não para a divisão, continua dividindo. Essa blástula, ela dobra sobre si mesma. Quando há essa dobra, esse embrião é chamado de gástrula. Blástula vem de embrião e gástrula vem de estômago, sistema digestivo, cavidade digestiva. Então, essa dobradura que acontece, que forma a gástrula, que é esse bolo de células que já tem a cavidade que agora dobrou sobre si mesmo, isso daí futuramente vai dar origem a um sistema digestivo do animal, inclusive nós. E aí essa divisão não para e começam a se diferenciar as células, que a gente era só um bolinho de células iguais. Só que essas células vão se diferenciar para formar tudo diferente em nós. Quer formar pele, músculo, ossos, quer formar olhos, boca. Nós temos a mesma informação genética dos 23 pares de cromossomos em todas as células do nosso corpo, só que no desenvolvimento embrionário existem áreas ativadas e áreas reprimidas. Então, para formar o seu olho, você tem só a informação do olho ativada nas células do olho. Todas as outras estão reprimidas. Isso por substâncias químicas. Então, em você vai acontecendo uma diferenciação celular. As células têm o mesmo código genético, 23 pares de cromossomos. Só que nesse desenvolvimento embrionário, essas células vão se diferenciando, porque partes vão sendo reprimidas, partes vão sendo ativadas, e aí vai se diferenciando as células do embrião que formarão os tecidos embrionários. Esses tecidos embrionários são também chamados de folhetos embrionários. Esses tecidos embrionários vão se transformar nos tecidos do nosso corpo. Então, nós temos tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo, um monte de tecidos.
Só que esses tecidos todos vieram apenas de 3 tecidos embrionários que nós tivemos quando nós fomos embriões. Nós somos animais triblásticos. Tivemos 3 folhetos embrionários ou germinativos. Desses 3 folhetos surgiram todos os tecidos do nosso corpo. Então vamos pensar no nosso braço. Nosso braço tem pele, músculo, osso. Esses 3 folhetos são eles, quando a gente era embrião: endoderme, que é o folheto mais interno, mesoderme, que é o folheto do meio, e ectoderme, que é o folheto mais externo. Então a gente era um embrião, um bolinho de células, que essas células começaram a se diferenciar, e aí tinha ectoderme, o folheto externo, mesoderme no meio e endoderme mais interno. Então, voltando ao braço, a nossa pele veio da ectoderme, que é o folheto externo. O músculo veio da mesoderme, que é o folheto do meio. O osso, com medula óssea, veio da endoderme, que é o folheto mais interno. Então, os animais, eles são divididos, eles são classificados em relação ao número de folhetos embrionários da seguinte maneira. Existem os animais diblásticos, que têm 2 folhetos, e existem os animais triblásticos, que têm 3 folhetos. Quando tem 2 folhetos, gente, isso aqui é importante entender, é estudar, porque depois a gente vai entender por que os animais são, como eu disse. Ter 2 folhetos embrionários faz com que esse animal tenha menos tecidos quando for adulto. Ele vai ter menos complexidade, ele vai ser mais simples para viver e para se desenvolver. Quando ele tem mais folhetos, ele tem mais tecidos, ele é mais complexo. Depois eu vou amarrar tudo isso aí ao longo da zoologia. Então, existem os animais diblásticos com 2 folhetos. Quando ele tem 2, ele tem a endoderme, que é o folheto interno, e a ectoderme, que é o folheto externo. E quando ele tem 3, surge no meio, entre a endoderme e a ectoderme, surge no meio a mesoderme. Então, vou mostrar aqui para vocês agora, olha só. Vamos supor que isso aí é um esquema de 2 embriões fatiados, para a gente ver os tecidos embrionários formando esses embriões. Você observa que nos 2 tem o azul, ó. Nos 2 tem o vermelho e nos 2 tem o branquinho. O branquinho representa aquela cavidade que eu disse, aquele espaço. Então, o diblástico, vamos ao diblástico, ele tem esse folheto externo, que é a ectoderme, e ele tem no seu interior a endoderme, que é o folheto interno. O triblástico, ele tem o externo, que é a ectoderme, o azul. Ele tem também a endoderme, que é o mais interno, mas entre a endoderme e a ectoderme, ele tem no meio a mesoderme, que é esse amarelo. Então, o triblástico tem 3 folhetos, no meio surge a mesoderme, e o diblástico não tem, o diblástico só tem 2. Agora eu vou apresentar para vocês os 9 filos do reino animália. Vamos relembrar lá as categorias taxonômicas. Os seres estão divididos em domínios, cada domínio em reinos, cada reino em filos, cada filo em classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas são as categorias taxonômicas. O reino animalia, ou reino metazoa, ou reino dos metazoários, ele está dividido em 9 grandes filos, e nós vamos estudar esses 9 filos. Então, os 9 grandes filos do reino animalia são poríferos ou espongiários, animais que têm poros pelo corpo. Quinidários ou selenterados, animais que produzem um líquido urticante. Plateumintos, vermes achatados. Nemateumintos, vermes cilíndricos. Anelídeos, animais que têm o corpo dividido em anéis. Moluscos, animais que têm o corpo mole. Artrópodes, animais que têm patas articuladas. Equinodermos, animais que têm espinhos na pele, e os cordados que têm notocorda.
Eu vou falar muito disso, desses 9 filos, vocês vão aprender esses 9 filos, se já não souberam, porque viram também no ensino fundamental. Então, desses 9 filos, o porífero não tem folheto embrionário. Ele é muito simples, não tem tecidos verdadeiros quando é adulto, então ele é considerado um animal sem folheto, muito simples. Os quinidários são os únicos animais que têm 2 folhetos, que são diblásticos. E todos os outros são triblásticos, possuem 3 folhetos. Então tá fácil de você saber. Quando você souber os 9 filos, você vai lembrar que o segundo é di, e di é 2 também. O segundo é diblástico e todos os outros são triblásticos. Então, só para reforçar, exemplo de porífero, a gente tem esponja marinha, quinidários água-viva, plateumintos a tênia, nemateumintos a lombriga, anelídeos a minhoca, moluscos a lesma, artrópodes, exemplo, a aranha, equinodermos a estrela do mar e os cordados, nós ou gato. Então, vamos lá. Os 9 filos do reino Animalia são esses. Pessoal, a gente vai estudar eles nessa sequência, porque essa é a sequência de desenvolvimento. Vai do mais simples para o mais complexo. Vai do animal que até parece planta, que é uma esponja marinha, para um animal bem complexo como um humano, né? Um cordado, Homo sapiens. Então, dos 9 filos do reino Animalia, os quinidários são os únicos diblásticos e todos os outros são triblásticos. Ser diblástico quer dizer que tem 2 folhetos, endoderme e ectoderme, e ser triblástico quer dizer que no meio surgiu a mesoderme. E aí eu tenho para finalizar essa aula um exercício que você vai copiar no seu caderno, vai colocar aí a data de hoje, 21/8/2020. Essa atividade vai te preparar para questões que eu vou colocar na prova de terceiro bimestre e também em fórum avaliativo, tá? Então eu vou dar um tempinho para você copiar esses 2 exercícios no caderno, que ele vai fazer você reforçar isso que você ouviu comigo aqui nessa aula. Então, primeira questão, e vou dar tempo para copiar. Primeira questão, classifique os 9 filos do reino Animalia quanto ao número de folhetos embrionários. Então, você vai colocar os 9 filos: porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermos e cordados. E aí você vai dizer quem que é diblástico e quem que é triblástico. Diblástico, só quinidário. Aí você vai pôr lá uma chave, né? E coloca lá, todos os outros são triblásticos. Aí a segunda questão. Explique o que é um animal diblástico e um animal triblástico e exemplifique. Então, o diblástico tem 2 folhetos, endoderme e ectoderme. Exemplo, quinidário, água-viva. Um animal triblástico, ele tem 3 folhetos. Além da endoderme e da ectoderme, no meio ele tem a mesoderme. E exemplo, nós temos vários. Plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas ou cordados. Você pode dar o exemplo do filo ou do próprio animal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto copia. Então, a gente vai devagar entendendo o desenvolvimento embrionário. Hoje eu falei só de folhetos. Na próxima aula eu já vou falar de celoma, que é uma outra característica. Na verdade, eu vou gravar essa aula, viu, pessoal? E colocar ela na semana que vem, lá no GR8. Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem. E aí, na semana que vem, vai ter aula gravada lá no GR8. E aí, você vai assistir essa aula, que é continuação dessa. E vai te preparar aí para o ensino médio, para a terceira série, para o Enem, vestibular, para tudo. Esse assunto aqui ele é importante.
Quando todos terminarem de copiar, me avisem, tá? Professora, Sim. a senhora pode explicar de novo como é que é para fazer a primeira questão, por favor? Classifica os 9 filos. Você vai fazer igual eu fiz aqui, ó, anterior. Você vai pôr os 9 filos e vai dizer quem que é diblástico e quem que é triblástico. Só para classificar quem é diblástico e quem é triblástico. Só que assistir eu falando é diferente de você colocar no papel. Quando você faz isso, você memoriza mais fácil. Você aprende melhor. Tá? Então, eu vou colocar esse slide também no GR8. Vou colocar também essa aula gravada também lá. E vocês todos fazendo esse exercício, aí vocês estarão assim, seguros de folhetos embrionários. Professora, os poríferos também são triblásticos? Porque ele tá Não, numa cor diferente. não, ele é tão simples que ele não tem tecidos verdadeiros e ele não é considerado animal que tem folheto nenhum. Até Sim. acontece livro de biologia dizer, alguns, eu tenho vários livros, né, coleções diferentes, e tem até gente que diz assim, não existe animal sem folheto, nós vamos ter que classificar o porífero como diblástico, mas ele não tem tecido adulto, ele não tem tecido verdadeiro quando é adulto. Então, existe um impasse, uma dúvida, um impasse mesmo em relação a folhetos no porífero. Mas todos concordam que ele não tem tecido quando é verdadeiro. Então tem biólogo que diz, não, ele tem tecido embrionário, porque todo animal tem. Só que não forma tecido adulto quando ele é adulto. Aí tem biólogo que fala, não, ele não tem tecido em adulto porque quando ele era embrião ele também não teve. Então esse impasse não é da nossa alçada, é para os biólogos que ficam lá discutindo isso. A maioria dos livros traz que ele não tem folheto e aí só o quinidário é diblástico e os outros triblásticos. O porífero é muito simples, vocês verão. Ele até parece planta, só porque ele é um ser heterótrofo. Sim, entendi. Depois nós vamos usar só porífero e aí vocês vão entender bem assim. Por que tem gente que diz que ele tem folheto, tem 2. E tem biólogo que diz, não, ele não tem nenhum não, porque ele não forma tecido, então às vezes pode até acontecer de você ver uma questão falando, poríferos e quinidários são diblásticos e os outros filos são triblásticos. Pode até acontecer, mas todos concordam que quando ele é adulto, ele não tem tecido verdadeiro. As células dele trabalham de forma independente. Não trabalham em conjunto. Que a gente diz na organização biológica que um conjunto de células que desempenha a mesma função em conjunto ali forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de sistemas forma um organismo. Mas o porífero não vai ter isso. Ele não vai ter tecido verdadeiro. Ok? Todos copiaram as perguntas? Posso Sim, senhora. interromper? Saúde. Vou interromper o compartilhamento. Pessoal, eu vou só tirar uma fotinha dessa tela, que eu tô gostando de tirar foto, para colocar lá no meu Instagram. E aí a gente vai, se ninguém tiver uma dúvida, eu vou tirar uma fotinha assim, é de 3 segundos, tá? É coisinha assim, vou para o celular não aparecer, né? Porque eu não quero que o celular apareça. Vocês vão aparecer lá no meu Instagram, bem bonitinho. Acho que ficou boa. Ficou ótimo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Entenderam? Não, por que você não apareceu na foto, Stephanie? Podia ter aparecido, né? Eu sou tímida, professora. Tá bom, eu aceito. Obrigada. Então, pessoal, entenderam, né? O que você precisa sair dessa aula sabendo é que os folhetos embrionários dão origem aos tecidos no animal adulto. Tem animal diblástico e tem animal triblástico.
Diblástico, quando ele tem 2 folhetos, ele é um animal muito simples, ele forma tecidos muito simples quando ele é adulto. E triblástico, quando aí a gente já tem vários animais triblásticos que são mais complexos, que vão ter mais estruturas, mais órgãos, mais sistemas. Lembrar dos 9 filos, a gente vai começar a falar dos 9 filos. Eu comecei no semestre passado, vou continuar. Vocês vão ficar craques nesses 9 filos, que eu vou repetir, vou acrescentar características, então vocês vão entender bem os animais. Tá ok? Alguma pergunta? Professora, eu tenho um tecido, para ele ser um tecido verdadeiro, ele tem que ter alguma especialidade, não tem? Ou pode ser só um amontoado de células? Não, ele tem que desempenhar a mesma função e essa função seria a especialidade dele. Ele precisa. O que não sim. acontece com o porífero. O porífero, as células trabalham meio que individualmente. Uhum. Foi o que eu percebi mesmo, por isso que eu fiquei em dúvida. Por isso que ele vai ser... Não, você vai ver, ele é muito simples. É o primeiro filo que nós vamos estudar depois que a gente vê as características embrionárias. É o primeiro filo. E visualmente, como ele é paradão, ele é um animal fixo, ele, quando mergulhadores mergulham para verificar, ele parece rocha, ele nem parece que tem vida. Mas aí quando a gente observa a vida, né, ele respira, ele se alimenta, ele se reproduz, ele é pluricelular, ele é heterótrofo, ele é eucarionte, então ele é animal, mas é um animal paradão, que a gente vai ver depois. Ok? Ok. Professora, Sim. então quantos folhetos embrionários eu coloco para ele na primeira questão? Nenhum folheto. 0 folheto. Não Ok, precisa... então. Obrigada. Sem folheto, pode colocar sem folheto, quinidário com 2 folhetos e os outros com 3 folhetos. Obrigada, professora. Não é nada. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então eu vou encerrar essa aula de hoje. Façam esse exercício. Na semana que vem vai ter lá gravado uma aula continuação dessa. Faz anotações no seu caderno, que esse conteúdo é importantíssimo. Essa introdução da zoologia, se o aluno perder ela, depois ele fica todo embananado lá quando a gente for ver cada um dos filos. Então eu vou encerrar. Semana que vem tem as avaliações de recuperação e tem aula gravada no GR8. Na outra semana estaremos online novamente com 2 aulas online e aí eu vou continuar o conteúdo. Aluno perdeu a aula, eu quero que sempre que vocês me lembrem de gravar essas aulas, eu preciso gravar todas elas. Eu gravo, salvo para ficar disponível para quem quiser assistir de novo ou para quem que não pôde estar presente assistir depois. Tá ok? Então é isso, pessoal. Então vocês vão ter aí um intervalinho de recreio, né? Até a próxima aula, que é às 10, né? Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Vai ter final de semana, né? Bom final de semana para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Obrigada. Deixa eu ver como é que eu salvo. Podem ir saindo, tá, pessoal? Eu quero só ver como é que tá diferente aqui.